Olá a todos, eu sou o professor Antônio de Geografia. Hoje nós vamos ter aí um conteúdo integrado, né, uma aula híbrida. Nós vamos falar aí sobre crise ambiental e a influência das ações antrópicas, né. Antes de começarmos a aula, vamos ver aí o objetivo da aula e as habilidades de hoje. Então nós vamos ver aqui, ó, identificar as ações antrópicas nas diversas crises ambientais do planeta, as graves interferências diretas e indiretas dos seres humanos na degradação do ambiente, proporcionando um grave desequilíbrio ambiental. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo, identificar os pontos principais relacionados à crise ambiental, considerando mudanças climáticas, contaminação das águas, desmatamento e perda da biodiversidade. Então nós vamos ter aí uma aula falando sobre essa questão aí dos problemas ambientais que ocorrem aí no mundo todo, né, tendo aí uma análise de mapas, né, de imagens. Então vamos ao que interessa. Então vamos ver aí vamos falar sobre a poluição atmosférica. Então nós temos aí um exemplo aí de duas imagens que vocês estão vendo aí, as indústrias e os automóveis. Então esse processo ele começa já na primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, né, com as fábricas tendo aí a sua fonte de energia principal, o carvão mineral, né, e depois aí no século XX, né, final do século XIX, início do século XX, né, os automóveis, né, gerando poluentes através aí dos combustíveis fósseis. Então, o que é importante retratar quando vemos essas duas imagens é que, a partir de meados do século XVIII, com a questão aí da Revolução Industrial, o processo se acelerou, né, principalmente aí com a questão aí das fábricas utilizando o carvão mineral, que é um combustível fóssil, como uma fonte de energia, né, e, posteriormente a isso, a introdução dos automóveis também utilizando, né, a introdução do petróleo, né, dos seus derivados, a partir aí já do início do século XX. Então, essas duas intervenções humanas, elas acabam fazendo com que a poluição cada vez mais aumente, né, no decorrer dos anos. Então, por isso que as fontes alternativas de energias seriam, né, substituiriam esse processo aí que afeta muito o nosso ambiente. Mas não é só essa questão aí das fábricas e dos automóveis que poluem. Nós também temos aí as queimadas, né? Então, as queimadas também é um processo que acaba, né, fazendo com que a soltura de CO2 aí da vegetação, com a queimada, faça com que também aconteça esse processo que nós temos hoje em dia aí, que afeta o mundo todo, né? Recentemente aí vimos, né, várias reportagens de queimadas, não só no Brasil, mas em como boa parte do planeta. Aqui tem um mapa aqui para vocês, né, identificar, né, a poluição no mundo todo. Então, se a gente observar aqui, quando fica vermelho, é porque houve a ocorrência de 1.000 toneladas de CO2 na atmosfera por esse país. Então, vamos ver os Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos aqui os Estados Unidos, e aí o que acaba ocorrendo nele aqui. Então, nós estamos vendo aqui que os Estados Unidos solta 1.000 toneladas de CO2 na atmosfera a cada 5,3 segundos. Tá? 341 mil toneladas de poluentes são soltadas aí no decorrer desse período. Tá? E por pessoa, né, por causa daí a per capita, né, a poluição per capita, em torno de 19,22 toneladas por ano, né, aí seria por pessoa. Vamos dar aí o exemplo do Brasil, por exemplo. Então nós temos aí o Brasil, né, com a sua população, né, e nós temos aqui a cada 1.000 toneladas durante 1 minuto e meio. Então, fazendo aí uma relação com os Estados Unidos, né, a diferença aí é praticamente o dobro. Né? 20.000 toneladas de poluentes já foram soltas enquanto a gente está dando essa aula, né, e por pessoa, durante o ano, 1,75. Então, é só para vocês terem aí uma ideia dessa questão aí do poluentes, né? Então, é interessante ver esse mapa. Peço aí para o professor estar mostrando o mapa para vocês aí numa aula posterior. Então, é muito legal esse mapa, porque além de mostrar a questão dos poluentes, também mostra a questão de nascimentos, de mortalidade. Então, esse mapa aí é bastante interessante, vai estar essa aula no repositório e, posteriormente, vocês vão poder utilizá-la, tá ok? Nós temos aí os efeitos da poluição atmosférica na vegetação. Então, a cobertura vegetal é mais sensível à poluição atmosférica do que os animais. Com o passar do tempo,
nas comunidades vegetais, os efeitos dos poluentes e suas interações podem resultar em uma série de alterações: eliminação de espécies sensíveis, redução da diversidade, remoção seletiva das espécies dominantes, diminuição no crescimento e na biomassa e aumento da suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças. Ou seja, o processo, né, que cada vez mais vai se acelerando, vai alterando esse processo no ser humano dentro do meio ambiente. E, obviamente, nós vamos ter todo esse processo se revertendo para quem? Para os seres vivos, tanto para a fauna como para a flora. Na próxima tela, nós vamos ver um mapa mostrando as queimadas da América do Sul, tá ok? Então, vou colocar aqui, vocês vão ver por ano. Então, é interessante ver, né, que são fases sazonais, né? Então, cada ano ele tem movimentação. Então, por exemplo, estamos vendo lá, né, total de focos em torno de 240, indo para 400 mil focos na América do Sul. O Brasil ele tem 100 mil, pode ir para 200 mil, depende do ano que aparece essa questão aí dos focos, né, tanto no nosso país como na América do Sul. Então, as queimadas elas são sazonais por vários motivos, né? Tem o processo natural, né, uma escassez de chuva em certas regiões, né? Isso acontece no mundo todo, como também por ações antrópicas, né? Principalmente quando se fala em queimadas para pastagens, né? Para agricultura. Então, todo esse processo aí ele acaba gerando, né, esse problema aí de queimadas e, obviamente, né, ele analisa aí a questão do desmatamento. Para isso, o que a ONU fez? Ela fez aí, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS. São 17 objetivos, são em torno aí de 167 metas, e alguns desses objetivos que nós vamos ver daqui a pouco fazem parte aí dessa questão climática e dessa questão aí, né, de se preservar o meio ambiente. Então, vocês estão observando aí os 17 objetivos que têm que serem realizados até 2030, né? O Brasil já alcançou alguns objetivos aí, né? Mas ainda falta outros objetivos. Então, vamos ver aí um dos objetivos, que é o ODS 13, que fala sobre o que nós estamos falando aqui, ação contra a mudança global do clima. Tá? Vamos lá para o vídeo? Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade, potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões.
De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, é isso aí, né? Então vocês viram aí pelo vídeo, né, da ODS 13 que realmente, né, a alteração cada vez mais acelerada aí pelos processos antrópicos e havendo aí as mudanças climáticas. Pode ter uma alteração, mas vai depender de cada um de nós aí. Para dar sequência a essa aula, vocês vão fazer uma atividade, então vamos acompanhar aí. Então, vocês têm aí as 4 etapas da atividade. A primeira dela é assistir o vídeo da ODS 7, que fala sobre a energia acessível e limpa. Tá? Ele tem um vídeo de uma duração de 4 minutos. Na segunda etapa, depois do vídeo, vão sinalizar as fontes de energia que poluem a atmosfera. Na terceira, escreva um texto de, no máximo, 10 linhas sugerindo alternativas de fontes de energias renováveis. Justifique a escolha dessas fontes de energia. E aí, na quarta, né, o professor e os alunos podem fazer um debate aí sobre, né, os resultados feitos pela essa questão aí da atividade que vocês fizeram. Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aí à segunda parte da aula. Até mais. Aí, vocês fazendo a atividade, né, fizeram, está tudo certo. Então, a atividade foi feita. Nós vamos dar continuidade aí para a segunda parte. Tá? Espero que vocês tenham feito aí um ótimo debate aí do trabalho que vocês fizeram. Né? Agora, a segunda parte, aí, que ela é mais curta, nós vamos falar sobre poluição das águas. Né? Então, nós falamos aí dos problemas atmosféricos, agora nós vamos entrar aí num outro problema grave que nós temos, que é a poluição das águas. Então, vamos lá. Poluição dos rios. Também a poluição dos rios vem até antes dessa questão aí dos problemas atmosféricos aí. As cidades começaram a voltar a ter as suas populações aí, né, principalmente aí na Idade Média, né, e o rio se tornava aí uma referência aí para sair tudo que se tinha, né, das populações. E as fábricas surgindo, os resíduos, né, não só residenciais como também industriais, acabam indo para os rios. Até hoje, nós utilizamos, infelizmente, os rios como uma forma de retirada aí dos resíduos aqui. Nós temos exemplo do rio Tietê aqui. Né? O São Paulo tem vários rios, né, e todos estão poluídos. Né? Até pelo menos a década de 1970, ainda alguns rios tinham alguma espécie de vida, mas hoje praticamente não se tem isso porque eles estão extremamente poluídos aí. Né? Quem sabe aí um dia nós teremos rios aí para pescar. Nós vamos ver agora um vídeo, né, dos oceanos recebendo aí os poluentes aí que são em torno de 25 milhões de toneladas de lixo, segundo aí o estudo feito. Então vamos acompanhar o vídeo aí. E nós voltamos a falar sobre o Fórum Mundial da Água. Ontem foram divulgados dados preocupantes sobre a poluição marinha. A quantidade de lixo jogada no mar todos os anos seria ainda maior do que as 8 milhões de toneladas estimadas pela ONU. Quem conta é a Larissa Graciano. Bom dia, Larissa, é isso mesmo? Oi, Luciana, bom dia para você, bom dia para todos. Exatamente, viu? Esse número, 8 milhões, já é um número bem expressivo, né? Mas é isso mesmo que você falou. A Associação Internacional de Resíduos Sólidos estima que nada mais do que 25 milhões de toneladas de lixo são despejados todos os anos nos oceanos. Só no Brasil, a estimativa é de 2 milhões de toneladas de lixo jogadas no mar.
E a maior parte dessa sujeira é lixo sólido, como plástico. E ele vem das cidades mesmo, das nossas casas, mostrando aí a necessidade urgente de uma política mais eficaz na coleta, armazenamento e reciclagem desse material. Para se ter uma ideia do quanto que isso é grave, a ONU, Organização das Nações Unidas, estima que em 2050, em pouco mais de 30 anos, se nada for feito, pode haver mais plástico no mar do que peixes. E se por um lado a poluição nos oceanos com desrespeito à vida marinha, de outro há também desrespeito à vida humana. Pelo menos 888 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável segura. Aqui no Brasil, um projeto do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o projeto Nossa Água, quer mudar um pouco essa realidade. O objetivo é fornecer acesso à água potável em áreas rurais para famílias extremamente pobres. E isso já vem acontecendo. Ontem, durante as discussões do fórum, uma das coordenadoras do programa explicou para a gente como é que funciona o sistema. Essa é uma tecnologia aceita, principalmente no assentamento Mojula do Baixo Amazonas que a gente trabalhou. É uma perfuração que se faz bem pequena, coloca-se um tubo de PVC e a água é puxada onde não existe energia elétrica num sistema de roldana. Então isso pode estar ali do lado da casa, a família puxa essa água com uma capacidade de 20 litros, uma água de qualidade, limpa, né, porque a gente fez análise, e ela é armazenada em qualquer recipiente fechado dentro da casa. Então é um sistema que dá certo principalmente nessas casas onde ainda não tem energia elétrica. Muitas realidades da Amazônia para o Tocantins. Bom, isso aí vocês viram aí, né, que o oceano continua, né, tendo aí a sua poluição, porque não é só o plástico, né? Se fosse, até poderia resolver com as legislações que estão ocorrendo hoje em dia, né, com a proibição da utilização de canudos, né, e de outros materiais plásticos, né? O problema é que nós temos resíduos sólidos, né, nós temos carcaças de navios, nós temos dejetos de poluentes de esgoto, tanto industrial como residencial. Algumas cidades litorâneas ainda usam, né, o oceano como desafogo aí, né, dos seus resíduos. Para finalizar, nós vamos ver aí a poluição das águas subterrâneas, tá, e os tipos de poluentes que acabam ocorrendo isso. Então, nós temos aí as lixeiras que acabam poluindo, né, o famoso líquido chorume acaba indo para o solo e depois para os lençóis freáticos. Os postos de gasolina, né, que tem lá os seus combustíveis armazenados no subterrâneo e também há os vazamentos. Então, as indústrias, né, a própria chuva ácida cada vez maior por causa dos poluentes que nós temos aí na atmosfera. Então, nós vimos aí a poluição atmosférica, nós vemos aí a poluição das águas dos rios, dos oceanos, do subterrâneo. Tá? Então, vocês vão finalizar a aula depois, né, com uma problematização, vendo aí a página das Nações Unidas, né, que é acessível ou pelo QR Code ou pelo link aí que vocês estão observando. Tá? Façam essa pesquisa aí, façam uma leitura, destaque o que pode ser feito para diminuir ou até acabar com a poluição, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Façam esse trabalho, né, o professor vai estar trabalhando com vocês, né, e aí vocês dão sequência a essa aula, perfeito? Eu quero agradecer aí a todos, espero ter contribuído com a aula aí do professor, de vocês. Um forte abraço e até a próxima.